Salve família tricolor, vamos começar o vídeo de hoje. Pedindo pra vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar pra estar me ajudando a bater a meta de 200 inscritos até o final desse mês. Hoje é dia 30 e falta somente 10 inscritos, então eu acredito que vocês consigam bater essa meta, né, por conta de faltar poucos inscritos. E depois de vocês bater essa meta, eu vou estar criando uma nova meta, mas vai ser uma meta um pouco maior. Não vai ser uma meta de somente um mês, 100 inscritos em um mês. Eu vou querer 6 inscritos até junho. 600 inscritos até junho. Vamos ver se vocês conseguem bater essa meta aí, né? Vamos falar do jogo horroroso de ontem contra o Sport. São Paulo 0 e Sport 0 no Morumbis, né? Não gostaria muito de dizer muita coisa sobre esse jogo, mas vou estar falando aí pra vocês o que eu achei da partida, né? Vamos lá. O São Paulo começou o jogo ali, né, com a proposta até que interessante, porque em um minuto de jogo teve o pênalti. Então eu já falei, ó, um minuto de jogo, começo do Brasileirão, o São Paulo vai pra cima. Já conseguiu um pênalti ali, que pra mim não foi pênalti, né? Porque pra mim o jogador do esporte nem encosta no Luciano, o Luciano cai. Mas isso é só um detalhe, né? Eu acho que se o Caleri faz o gol, o pênalti vai ser questionado. Mas, beleza. Aí, o Caleri vai pra batida do pênalti. Ele põe a bola ali e isola. No momento que ele isola, eu fiquei com a raiva. Eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu fiquei com saudade do Reinaldo. Porque pelo menos o Reinaldo ele era um lateral horroroso. Ele era ruim, muito ruim. Mas pelo menos ele fazia os pênaltis, ele acertava os pênaltis. Então eu fiquei com saudade do Reinaldo ontem. Você vê como que esse São Paulo desenvolveu tá me fazendo mal, que eu tô sentindo falta do Reinaldo. Não faz sentido nenhum, eu senti falta do Reinaldo. Sendo que a gente tem o Enzo e o Wendel. Mas eu senti falta do Reinaldo por conta da cobrança do Caleri. Aí depois disso, o São Paulo não jogou mais nada, né? No primeiro tempo inteiro. O Sabino, ele deu um chute de fora da área lá, o Sabino que é zagueiro, né? Deu um chute de fora da área e acabou o primeiro tempo, né? Porque foi isso que teve no primeiro tempo. Foi dois lances. O pênalti, o cara isolou, e o Sabino, que foi pro ataque e chutou lá e errou, né? Aí depois disso começou o segundo tempo. Segundo tempo também o São Paulo deu uma melhorada ali. O Zubeldia deu umas mexidas, colocou o Ferreira, o Enzo, né? Mas antes disso, eu já sabia que não ia dar tão certo assim. Porque quando eu vi a escalação, né? A escalação do São Paulo tava com 3 volantes. Simplesmente tinha Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio. E cadê o meia? Precisa de um cara pra criar. Cadê o meia? Essa era a hora certa de colocar o Matheus Alves. Mas não, né? Não colocou. Aí, no segundo tempo, ao decorrer da partida, ele começou a mexer. Aí colocou o Enzo, colocou o Ferreira, colocou o Lucas Ferreira, colocou o Matheus Alves e o André Silva. Então eu pensei, vai melhorar alguma coisa. Só que não melhorou nada, né? O Matheus Alves e o Ferreira mostraram que eles têm qualidade, né? O Zubedia falou que esses garotos precisam se preparar, precisam passar por um processo de preparação, mas não precisa. Todos os garotos que estão no profissional já estão preparados. Lucas Ferreira, muito bom, né? Quando ele entra, ele dá uma mudada no time. Matheus Alves ali destruiu no meio. Não destruiu, não vou dizer que ele destruiu, mas fez muito. Jogou muito melhor do que todos os jogadores que estavam ali. Até porque ele foi o único que buscou jogo, buscou a tentativa de gol, né? Ele tentou drible, tentou chute. Pelo menos ele tentou, coisa que os titulares de São Paulo não estão fazendo, né? Aí o Zubeldia vai na coletiva dele e disse: você colocar 2 garotos para esperar resultado, para fazer gol, isso daí não é correto. Como não é correto? Tem que colocar os garotos para eles fazerem gol, né? E aí a gente vem e questiona o trabalho do Zubeldia, se o Zubeldia deve cair ou não, se o trabalho dele é ruim ou não. Mas a real é que o trabalho do Zubeldia é horroroso. Ele teve 20 dias após a derrota do Paulistão para preparar o time para esse começo de brasileiro. Ele mexeu não sei em que, não mexeu, na verdade, eu acho que esses 20 dias que teve de treino, ele ficou só sentado, vendo os caras correr, né? Porque não teve uma melhora em nada.
não teve, pelo jeito não teve uma cobrança, ele cobrou os jogadores lá na Florida Cup, mas agora que é pra cobrar ele não cobra, não cobrou ninguém, e aí fica esse futebol horroroso aí. E aí a gente sem Lucas e sem Oscar, a gente é um time fraco, patético, que tem chance de cair para a segunda divisão, né? Essa é a realidade do São Paulo atualmente, com esse técnico horroroso que é o Zubeldia. Então, eu acredito que a gente vai ter uma mudança caso ouça uma mudança de técnico, venha outro treinador, que pode ser o Dorival, pode ser o Crespo, qualquer outro treinador aí que até mesmo o Renato Gaúcho é melhor do que o Zubeldia, e seja um treinador que consiga cobrar os jogadores, porque aparentemente o Zubeldia não tem poder de cobrar ninguém, porque tá faltando cobrança para aqueles jogadores ali de São Paulo, porque parece que eles estão desanimados dentro de campo. Eles não parecem ter ambição para ganhar uma partida. Eles parecem que estão ali falando, vamos cumprir tabela, vamos correr. Mas só, eles não têm ambição de fazer um gol, não têm ambição de tentar ganhar um título. Tá parecendo o São Paulo de Rogério sendo que não tinha ambição nenhuma. E o Rogério caiu. Então, o Zubeldia vai cair ou não? Mas não adianta só o Zubeldia cair. É que nem o presidente da Independente estava falando, baby. Não adianta só o Zubeldia cair. Tem que cobrar os jogadores. A diretoria tem que ir lá cobrar os jogadores para ver se os jogadores voltam a jogar futebol, né? Porque é isso que está faltando no São Paulo no momento. A falta de jogar futebol. O São Paulo não apresenta um bom futebol já tem alguns meses, né? Que não vem apresentando um bom futebol e também não estão sendo cobrado. Então tá faltando isso. Tá faltando a cobrança, tá faltando o desempenho também, tá faltando a vontade de jogar futebol no elenco do São Paulo, né? E sem essa vontade, a gente tem risco de ter um ano horroroso, ter o pior ano da história do São Paulo em questão de gestão, né? Em questão financeira, por conta do déficit que está muito alto, e ter o pior ano também em questão de futebol em si mesmo, e talvez podendo até ser rebaixado, que é algo que eu não gostaria, vocês também não gostariam, eu acredito, né? Mas o futebol apresentado é isso que a gente tem pela frente, né? Infelizmente. Então, eu acho que precisa dessa cobrança, precisa de um novo treinador, né? Eu não sei se o Dorival seria um nome interessante no momento, mas para mim o Dorival ele seria esse nome, um dos melhores nomes no momento por conta de ter essa facilidade de conversar com o elenco, né? Então, você vê que quando ele veio pro São Paulo, depois da queda do Ceni, o elenco do São Paulo era totalmente desacreditado. Só que quando o Dorival chegou, ele chegou lá e falou, vocês vão ser campeão esse ano. O elenco continua desacreditado. Só que parece que ao decorrer do tempo, ele conseguiu construir uma confiança naquele elenco, onde o elenco conseguiu ser campeão. Então, a gente precisa de um cara assim, novamente, né? Um cara que não é o Dorival. É o que eu acho. O que vocês acham? Vocês acham que o Dorival seria um nome interessante ou não pra saída do Zubeldia, que tem que sair de São Paulo urgente? O Zubeldia tem que sair de São Paulo hoje. Essa semana, pra ser mais exato. Tem que sair essa semana, né? E é isso. Se vocês querem encontrar informações diárias sobre São Paulo, com análise de partidas, muita opinião, também mercado da bola do São Paulo, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!